Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. No episódio de hoje, iniciamos nossa jornada pelo livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. O link para o livro está na descrição. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega e curtir o vídeo para ajudar o canal. Bom, para a gente entender a revolução que o Darwin causou, a gente precisa primeiro entender o dogma que ele estava prestes a derrubar. E a ideia era basicamente essa que está na tela. Isso aí não era só uma teoria, não. Era visto quase como uma lei da natureza. Uma verdadeira regra de ferro que mantinha o mundo biológico todo organizadinho em caixas separadas e imutáveis. A lógica por trás disso era bem simples, mas muito poderosa. As espécies foram criadas para serem diferentes. E a prova disso é que os filhos híbridos delas são estéreis. A esterilidade, então, era vista como o grande cadeado que impedia bagunça na criação. E por muito tempo, esse argumento pareceu, inatacável. Mas a pergunta que fica é, será que esse muro era tão sólido assim? Ou será que o Darwin estava prestes a encontrar as primeiras rachaduras que iam fazer a estrutura toda desmoronar? Então, a visão de mundo era essa. De um lado, as espécies, com limites bem fixos. Do outro, as variedades, tipo raças de cachorro, que podiam se misturar à vontade. A fertilidade era o grande teste, a linha que separava o ordem da fluidez na natureza. Mas é exatamente aqui que o Darwin começa a cutucar. E o que é fascinante é o jeito que o Darwin começou a desmontar essa ideia toda. Ele não usou teorias super complexas, não. Ele usou algo muito mais poderoso, a observação atenta da própria natureza, agindo quase como um detetive em busca de pistas. Ele começou a colecionar as exceções à regra. E em ciência, uma única exceção, bem documentada, já é o suficiente para abalar os alicerces de uma regra que todo mundo achava que era universal. Cada exceção era uma peça do quebra-cabeça. E aqui vem a primeira pista. Ele mostrou que algumas espécies que eram consideradas totalmente distintas, quando cruzadas, podiam sim gerar descendentes férteis. Isso batia de frente com a tal regra de ferro. De repente, o muro intransponível já não parecia tão alto assim. E aí vem a segunda pista, que é talvez ainda mais curiosa. Ele notou que algumas variedades que, em teoria, deveriam ser perfeitamente compatíveis, acabavam produzindo descendentes com a fertilidade meio reduzida. Peraí, se até variações dentro da mesma espécie podiam ter problemas, então a esterilidade não podia ser o critério final, né? Então, o ponto crucial é este. O resultado de um cruzamento não era um tudo ou nada. Era um espectro, um leque de possibilidades. A natureza, ao que parece, não funciona no preto e branco. A fertilidade não era um interruptor de liga e desliga, mas sim algo gradual. Essa observação do Darwin é a chave de tudo. Ele percebeu que um híbrido que vem de duas espécies diferentes e um mestiço que vem de duas variedades, no fundo não eram coisas fundamentalmente diferentes. Eram só pontos em um mesmo continho. A diferença não era de tipo, mas sim de grau. Isso tudo levou a uma questão importantíssima. Se a esterilidade não era uma barreira perfeita, intencional, então, qual era a verdadeira causa dela? Por que ela acontecia? O mistério ficava cada vez mais interessante. A crença na época era quase teológica. A ideia era que a esterilidade existia por um propósito, um mecanismo de proteção para impedir a confusão entre as espécies. Era uma visão de mundo com ordem e um plano pré-estabelecido. Mas aí, o Darwin chega com uma alternativa que era, na época, revolucionária. Ele argumentou que a esterilidade não é uma barreira planejada, mas sim uma falha no sistema. Uma perturbação fisiológica. É como tentar encaixar duas peças de máquinas diferentes. Às vezes até funciona, mas na maioria das vezes dá um curto-circuito. É um resultado acidental e não um projeto intencional. Para Darwin, a causa era muito mais simples e material. Juntar duas constituições muito diferentes é uma mudança drástica para o sistema reprodutor. Não era um plano maior, era só uma consequência biológica. O caso estava começando a se resolver. E agora a gente vai para a prova final. O Darwin usa um exemplo do dia a dia super poderoso para demolir de vez a velha ideia de espécies fixas. Ele nos leva para o pombal. Muitos criadores da época dele juravam que as raças de pombos tão diferentes umas das outras deviam ter vindo de espécies selvagens diferentes. Olhando para eles, parecia mesmo impossível que tivessem a mesma origem, né? Mas o Darwin mostrou que todas essas raças, por mais fantásticas que fossem, descendiam de um único ancestral, o pombo comum, o pombo das rochas.
E o ponto crucial é este. Apesar das diferenças enormes, todos continuavam férteis entre si. A pergunta que não quer calar é: se a seleção artificial fez tudo isso em tão pouco tempo, o que a seleção natural não poderia fazer ao longo de milhões de anos? E é isso que leva à grande revelação. Aquilo que a gente chama de espécie, na verdade, é uma variedade que, com o tempo, se tornou mais marcante e estável. Uma espécie, no fim das contas, é só uma variedade que deu muito certo. Então, no final das contas, o que o estudo do hibridismo realmente revela sobre a natureza da vida? O que essa aparente contradição nos ensina? Longe de contradizer a teoria dele, o hibridismo, na verdade, a confirma. Ele mostra que as fronteiras são fluidas, que a esterilidade é uma consequência, não uma regra, e que a variação é o motor constante da vida, criando um contínuo de formas, e não categorias rígidas e separadas. No fim, a própria evidência que era usada contra a evolução acabou se tornando um dos seus pilares mais fortes. O hibridismo reforçou a ideia de uma grande árvore da vida, toda ramificada, onde as linhas se confundem porque, em algum ponto do passado, todas estavam conectadas. E talvez essa seja a lição final. As linhas rígidas que a gente traça não são um reflexo perfeito da natureza, mas sim um reflexo da nossa necessidade de colocar ordem em um mundo que, na sua essência, é fluido, dinâmico e totalmente interconectado. Nesse episódio, vimos como Darwin desmonta um dos argumentos mais usados contra a evolução, o da esterilidade dos híbridos. Ao analisar casos reais, ele mostra que a diferença entre espécie e variedade não é absoluta, mas um espectro, moldado por variação e seleção ao longo do tempo. Este episódio foi gerado com apoio de inteligência artificial e adaptado especialmente para você no Mentalship. Para uma compreensão melhor, a leitura da obra, disponível no link da descrição, é recomendada. Mentalship, onde o conhecimento dobra a cada informação.